Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. A Deus seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, quem encontrou diz amém. E aconteceu que, no dia seguinte, foi a cidade chamada Naim, e os seus discípulos o acompanhavam, e uma grande multidão. E quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e ela era viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. E vendo-a o Senhor, teve grande misericórdia ou compaixão dela, e disse-lhe: não chores. O que foi que Jesus disse? E quem foi que disse para ela não chorar? E aproximando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o morto assentou-se e começou a falar. Então o entregou à sua mãe, e o temor apoderou-se de todos, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. São aproximadamente registrados nos 4 evangelhos 35 milagres que Jesus fez e foi registrado. Mas é sabido dos irmãos que não foram exatamente apenas os 35 milagres que Jesus fez na terra. João, ele chega a enfatizar: se tudo o que Jesus fez fosse escrito, o mundo não daria de tantos livros que tinha que ser escrito. Mas nos 4 evangelhos, 35 milagres foram registrados da parte de Jesus. Desses 35, 3 foi a ressurreição. O primeiro a ser ressuscitado é essa história que nós iremos aprender nessa noite. Depois daqui, ele também ainda ressuscita a filha de Jairo, que também já estava morta, e o que nós estudamos alguns dias atrás, Lázaro, que depois de 4 dias de morto, Jesus o ressuscitou. Então é perceptível que Jesus faz esse primeiro milagre
na vida de uma mulher. E o texto ainda enfatiza para nós que ela era uma viúva. Só para medida de informação, a dor dessa mulher, ou a situação que ela passa, ou que se encontrava, é muito mais além do que nós imaginávamos ou pensávamos. Porque nessa cultura, uma viúva já era tida como desprezada. Ela não tinha ajuda do governo, mas o olhar da sociedade era totalmente diferente, como em tempos ordiernos. Então a sua frustração, a sua dor, a sua alma já estava separada, porque ela já era viúva. O seu marido já não estava mais entre elas. Então ela já tinha experimentado a morte dentro da sua casa. Ela já tinha enterrado alguém que ela o amava. Então não é a primeira vez que ela chora por alguém que morreu. Não é a primeira vez que ela sai para enterrar alguém da sua casa que tinha um apreço muito especial. Então a situação dessa mulher é muito agravante. E como a notícia começa a perpassar mediante a cidade de Naim, chega em cada casa, em cada esquina, e a dor dos moradores de Naim é manifestada. Aos poucos, as pessoas vão sair da sua residência e ir até a casa dessa viúva, porque sabia o desespero que ela estava passando. Até pessoas que o não conhecia, para mostrar benevolência ou compaixão, solidário, visitou-o. Então aos poucos a casa que estava vazia começou a se encher. E o texto vai dizer para nós que uma grande multidão se formou dentro da casa daquela mulher. Só que eu preciso dizer para os irmãos que muitas das vezes multidão não é sinônimo que a coisa vai ser resolvida. Muitas vezes a multidão não é um sinal de coisa boa. E nem tudo aquilo que está enxertado, que está de uma forma de multidão, significa que a vida está lá, a prosperidade está lá, os recursos estão lá. Não. Muitas das vezes a multidão, ela está se aglomerando, mas o sentimento que está ecoando naquele lar, naquele ambiente, é a multidão da tristeza. E quem é que vai liderar essa multidão? A morte. Quem é que vai liderar aquela multidão? A morte. Então a morte está na frente, e atrás da morte vem a tristeza, a angústia, a solidão, o desespero, a aflição, que era tudo que estava ocorrendo mediante aquele ambiente. O choro, o lamento, as vestes de vergonha, era notório sobre aquela casa. E ainda, dentro dessa cultura aqui, era contratado, quando alguém morria, uma classe de mulheres chamada carpideiras. O que era carpideiras? Era a mulher que se disponibilizava a entregar sua vida para o ambiente de luto. Então ela recebia para chorar, ela recebia para manifestar tristeza. Então o choro das carpideiras era um choro forçoso. As lágrimas que caíam sobre o seu rosto não era verdadeiro.
E com essas carpideiras nós ficamos pensando que nem tudo que chega na nossa vida, do nosso lar, é de verdade. Tem coisas que entram em nossa vida, mas não é de verdade. É fingimento, é mentira. E nem tudo aquilo que está no meio da multidão significa que está se condoendo de dor. Nem todo choro é sincero. Nem todas as pessoas que se disponibilizam ou se aproximam de você no momento, no ápice da sua aflição, significa que quer o teu bem. Então as carpideiras operavam dessa maneira. A morte estava ecoando, e a multidão de tristeza, de lamento, de morte já tinha se formado. Mas em contrapartida, do outro lado, estava vindo outra multidão. Enquanto essa primeira multidão, a morte liderava, a segunda multidão, a vida estava na frente. Só que esse ambiente que a vida estava na frente era um ambiente de alegria, de felicidade, de esperança. E aquela multidão, o que corroía sobre ele, ou as palavras que estavam entre eles, era palavra de esperança. Porque Jesus tinha terminado de curar o servo do centurião. Então a admiração daquela multidão era tamanha. E outra coisa que nos chama a atenção é: Jesus escuta um centurião, que era um homem de patente alto, mediante a cultura romana. Um centurião significa que é alguém que comanda uma centúria, ou 100 homens à sua disposição. Então, dentro daquele contexto, ninguém dava um não ao centurião, porque era um homem de respeito em meio à sociedade. Mas uma coisa nos chama a atenção: assim como Jesus socorre um centurião de nível alto, de patente alto, assim Jesus socorre também uma pobre viúva que não tinha dinheiro, que não tinha condições e que não tinha patente alta. Quando Jesus quer fazer milagre, ele não observa as suas condições. Quando Jesus quer fazer milagre na vida de alguém, ele faz mediante a sua classe social ou a condições ora que você tem vivenciado. Assim como a morte não faz acepção de pessoa para destruir, para matar o autor da vida, ele não faz acepção de pessoa para curar, para libertar, para transformar e para agir sobre a vida daqueles que o necessitam. Uma coisa que nos chama a atenção: todas as duas pessoas que Jesus ressuscitou teve intercessão. A filha de Jairo, o seu pai intercedeu por ele ou por ela. Lázaro, as suas duas irmãs intercederam por ele. Mas essa mulher aqui, ou melhor dizendo, esse filho, quem foi que intercedeu por ele? Até porque ela não conhecia Jesus, ninguém tinha falado de Jesus para ela. E isso aqui mostra a soberanidade do Pai, o controle de Deus sobre todas as coisas. Tem coisas que Deus faz na nossa vida que muitas vezes nós nem pedimos a Ele. Tem coisas que nós nem oramos a Deus e Deus chega para fazer um milagre. Porque Deus não depende da nossa oração e intercessão para fazer um milagre em nossa vida. Quando Deus quer fazer um milagre em nossa vida, Ele chega com mão forte, com braço estendido, fazendo aquilo que ninguém pode fazer por nós. Outro destaque, outra coisa que nos chama a intenção, é que Jesus para na porta da cidade.
ele não chega a entrar na cidade. E olhe, as portas das cidades naquela época era o lugar mais movimentado da cidade. Não tinha ainda as praças como em tempos odiernos, que um dos lugares mais movimentados são as praças. Naquela época, o lugar mais movimentado era as portas, porque lá estavam os juízes que delegava, que julgava a causa do povo. E quando alguém tinha as suas adversidades, os seus problemas, e precisasse do juiz, ele tinha que sair da sua casa, da sua localidade, e ir até a porta da cidade. Então lá o decreto final estava na mão do juiz, estava sobre os lábios do juiz. Lá estava determinado quem entrava, quem saída, quem estava certo ou quem estava errado. Então aqui nós começamos a entender porque Jesus não entra. Porque não era aquele juiz que determinava a causa final daquela mulher. Aqueles juízes não tinham potencial para resolver. E eu preciso chamar sua atenção para te dizer que tem coisas que só o verdadeiro juiz ele tem o poder de fazer e o poder de dar o decreto final. É por isso que Jesus chega na porta para dizer: eu sou o verdadeiro juiz. E quem dá a última palavra não é a morte. Quem dá a última palavra não é o coronavírus. Quem dá a última palavra não é a enfermidade. Quem dá a última palavra não são os homens. Quem dá a última palavra é Jesus. Eu não sei o que falar ao teu respeito, mas uma coisa boa eu tenho para te dizer: não é os homens que decretam o final da tua história, é o Todo-Poderoso que determina como ela vai terminar. O que você está passando hoje é apenas uma fase, é apenas um momento, mas os juízes dos juízes desceu nessa noite para dizer: a tua vida está no meu controle, a tua história está no meu controle, e sou eu que resolvo o final da tua história. Não aceite o homem opinar ou decretar algo sobre a tua vida. Não aceite algumas pessoas que não sabem de onde você veio, não sabem o que você passa, querer definir a sua história. Jeová está mandando eu te dizer: sou eu que tenho um controle da sua vida. Sou eu que sou o escritor da tua história. Essa luta não te mata, essa peleja não acaba com você, porque a última palavra ela vem de Jesus. Existia um senhor que morava na região de Mangabeira, e ele precisava ser aposentado. Era o direito que ele tinha, pois já tinha trabalhado, a sua idade já tinha chegado. Só que todas as vezes que ele chegava lá para ser aposentado, os guardas já maltratavam, as recepcionistas já não davam atenção, porque mais de 15 vezes foi negado o benefício que era direito dele, da aposentadoria. O gerente mas não atendia, e as pessoas o rejeitavam, o irmãozinho. E uma certa ele voltou para sua casa chorando e começou a ler a Bíblia. E no momento que ele leu a Bíblia, ele viu que nós temos um advogado, e ele é o justo juiz, a saber, Jesus Cristo. Ele pegou uma van, uma Topic. Só que antes de ele entrar a van, ele pagou 2 passagens. Pagou quantas passagens? Ele disse: aqui a minha passagem e a passagem do meu advogado.
e sentou lá no final. Só que de Mangabeira para Santo Antônio de Jesus tem alguns quilômetros. E a van começou a lotar. E o povo queria entrar também. E quando chegou o único lugar vazio, aparentemente, as pessoas queriam sentar. Ele disse: não, aqui ninguém senta, porque aqui está eu, e aqui do meu lado está o meu advogado. O motorista disse: não posso fazer nada. Ele pagou a passagem dele do advogado. E quando ele chegou lá em Santo Antônio de Jesus, o porteiro logo parou e disse: o gerente já não falou que a sua causa só será resolvida se você trouxer um advogado? Ele disse: eu trouxe, está eu aqui e o meu advogado do lado. Quando ele chega na recepção, ele disse: chama o gerente, porque eu não vim sozinho, veio eu e veio o advogado. A recepcionista foi até o gerente, disse: olha, seu Joãozinho lá de Mangabeira ficou doido, ele está sozinho e está dizendo que está ele, o advogado. O gerente disse, chamou a secretária e disse: pega toda a papelada de seu Joãozinho, porque hoje ele vai sair daqui aposentado. Entenda uma coisa, tem coisas que só Jesus pode fazer por nós. Eu tenho essa palavra do céu para a tua vida. Nessa peleja é Deus que vai pelejar, nessa situação é Deus que vai entrar no lugar dessa vergonha. Deus vai dar tu para honra, a favor da tua casa, a favor da sua família. Quando Jesus chega na porta da cidade, ele está dizendo: eu estou dando limite até a morte. Jesus sabia, a família sabia, que o lugar mais vergonhoso seria a porta da cidade. E Jesus já tinha preparado que no lugar da vergonha, ele já tinha preparado uma dupla honra. Meu Deus do céu, tem coisas que você vai achar que vai ser vergonha. Tem pessoas que estão ao teu derredor que não sabem da tua história e está dizendo: está chegando o tempo de vergonha. O que eles não sabem é que Jesus está lá na porta da cidade para dizer: não será vergonha, será dupla honra. Só dor de glória, eu vou repetir: não será vergonha, será dupla honra. Essa luta é para a glória de Deus, esse casamento é para a glória de Deus. Não será envergonhado o povo de Jeová, porque Deus está chegando com a dupla honra. Jesus está passando pelo caminho, ele está atravessando o dia da morte e dando-lhe a vida. A morte só não é maior do que o amigo dos pecadores. A morte não é maior do que o amigo fiel dos pecadores. É por isso que ele está dizendo: você não está sozinho, você não está sozinha. Ele está dizendo: eu estou chegando, porque eu sou teu amigo e eu tenho poder de vencer a morte. É por isso Paulo registra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51: eis que aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi
a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, mas graças a Deus que venceu a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode adorar Jesus? Ele venceu a morte, ele é imbatível, ele é invencível. Entenda uma coisa: Jesus não chega na hora que eu quero, ele chega na hora que ele determina. Para a filha de Jairo, ela tinha morrido no mesmo dia, e Jesus se apresenta. Para Lázaro, ele esperou morrer 4 dias, mas chegou. Para essa mulher, ele esperou ainda a multidão chegar na casa. Ele ainda esperou ela condoer-se a sua dor. E quando Jesus se aproxima dessa mulher, ele libera uma palavra que confrontou a minha alma. Quando ele se aproxima dessa mulher, ele disse: mulher, não chores. O que foi que Jesus pediu para ela? Pera aí, irmão. Tem dia que eu tomo uma topada, choro. Um tempo atrás eu fui passar um negócio num cartão de crédito, não passou, eu saí chorando. Tem dia que uma palavra faz a gente chorar. Tem dia que a luta tira a lágrima de nós. E como é que agora? Ela já tinha perdido o marido, perdeu o filho. E como é que Jesus chega para ela e diz: não chora? E eu ia dizer para ele: Jesus, como é que eu não vou chorar? Se eu estou indo enterrar o filho, como é que eu não vou chorar? Só que para Maria, lembra? Ele não falou não chore. Para Maria, ele desceu e chorou com ela. Já para a viúva, ele não chorou com ela, mas ele disse: não chore, porque você não pode se alegrar só quando a vitória chegar. Você tem que aprender a se alegrar antes da vitória chegar. Jesus nem tinha ressuscitado ainda o menino, ela nem sabia o que ia fazer. Mas ele estava dizendo: antes de eu fazer milagre por fora, eu vou fazer um grande milagre na sua alma. Antes de eu ressuscitar o seu filho, eu vou ressuscitar a tua alma que está doente, que está ferida e que está machucada. Porque para Jesus o importa não é você estar bem por fora, não é você estar bem para as pessoas percebam que você está bem. Porque quantas pessoas hoje vivem uma vida fingida, está doente por fora, mas está feliz por dentro, está ferido por dentro, mas está feliz por fora. Jesus está dizendo: não, eu quero acabar com essa hipocrisia hoje. Eu quero que você tenha um sorriso, mas por dentro esteja sorrindo de verdade. Eu quero que você experimente a felicidade por fora, mas que você venha ser enxertado de alegria por dentro. Que adianta receber um milagre por fora e está morto por dentro? O que adianta ter um casamento fingido só para mostrar que está bem para as pessoas, mas na realidade já estão divorciados de alma? Quantas pessoas moram no mesmo tempo, mas não vivem bem? Quantas pessoas congregam na mesma igreja,
mas não vive bem. Quantos casais andam de mão dada, mas as suas almas já estão separadas? Quantas pessoas dormem na mesma cama, mas não se ama mais? Aí Jeová está dizendo: sou eu que conheço você. As pessoas te conhecem por fora, mas eu conheço o teu interior e conheço a tua alma. Por isso Jeová está dizendo: eu estou descendo para visitar a sua alma. Eu estou descendo para visitar o seu coração, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus está chegando para te socorrer. Jesus está chegando para arrancar tristeza e devolver alegria para você. Ai, não é para mostrar às pessoas que está bem, é para ter uma vida bem de verdade, uma qualidade de casamento, uma qualidade espiritual. Não é uma alegria fingida. Jesus está dizendo: não chora, porque eu estou secando da tua alma a tristeza, eu estou arrancando a amargura do teu coração e eu estou devolvendo a paz, a alegria. Antes de Deus devolver aquilo que o diabo tomou do lado de fora, Ele vai te devolver aquilo que você perdeu do lado de dentro. Se prepara! Jesus está colocando na sua alma, no seu coração, o verdadeiro sentido da vida, que é a paz, que é a alegria. Ele conhece a dor, Ele conhece o seu sofrimento, Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você enfrenta. A dor e o sofrimento faz parte da natureza humana. Só por medida de informação, você já nasceu sofrendo, você já nasceu sentindo dor, você já nasceu competindo com alguém, e mediante a milhões você conseguiu vencer. E não é essa luta que vai te parar, não é essa dor que vai frear sua caminhada, não é essa peleja que vai fazer você sofrer. Jeová está dizendo: desde pequeno você cresceu na dor, desde pequeno você sofreu, mas agora você vai sofrer e vai crescer, vai sentir, vai avançar, vai padecer, mas vai evoluir nessa vida. Toda criança que nasce e não chora recebe um tapa. Ele está dizendo: você vai chorar por bem, ou você vai... Ele está dizendo aqui: não tem como você não sofrer na vida. Você já nasce chorando, dizendo: meu Deus do céu, que vida é essa? Aí Deus está dizendo: bem-vindo à vida da dor e à vida do sofrimento. Porque quando eu mesmo não produzo a minha dor, Deus levanta um médico para te dar uma tapa e você sentir a dor. Mas dor é proposital. Dor tem sentido por aquilo que você passa, por aquilo que você enfrenta. E Deus está dizendo: se no circuito da vida você tem que passar por dor e por sofrimento, e quem foi que te disse que no Evangelho não vai ter dor e não vai ter sofrimento? Bem-vindo ao Evangelho, cheio de dor, cheio de aflição, cheio de perseguição, cheio de luta, mas em nenhuma delas Deus vai te abandonar. É por isso que o salmista diz: muitos são as aflições do justo, mas o Senhor desce para livrar de todas elas. Quem te disse que o Evangelho não é feito de dor, de sofrimento, errou com você.
Jesus já havia apontado sobre isso, que por causa do nome dele, vocês ou nós seremos injuriados. Por causa do nome dele, pessoas mentirão contra nós. Por causa do nome dele, nós seremos perseguidos. Ele ainda enfatiza Mateus 7, 13 e 14, ele diz: a porta é estreita, mas apertado é o caminho. Perceba que ele fala de duas coisas. Ele fala de porta e ele fala de caminho. Para aceitar Jesus, que ele é a porta, é difícil. Mas não pense que depois que você entrar pela porta, a vida vai ser facilidade. Ele está dizendo: não, meu filho, não esquece, o caminho também é apertado. Vai ter dor, vai ter choro, vai ter lágrimas, vai ter desespero, vai ter vontade de abandonar, vai ter vontade de desistir. É por isso que o salmista disse: o choro pode até durar. Ele está dizendo: é fase, é momentâneo, mas a certeza é: a alegria vai brotar pela manhã. Vai ter lágrimas, mas também vai ter alegria. Vai ter luta, mas também vai ter vitória. Vai ter perseguição, mas também vai ter livramento. Vai ter enfermidade, mas também vai ter cura. É apertado, é estreito, mas o grande eu sou, ele está contigo em todo aperto, em toda adversidade, em todas as aflições. Olha, Jesus disse: no mundo tereis aflição. É feito de guerra, é feito de aflição. E esses dias eu percebendo, anotando, estudando, Deus falou comigo: dois sofrimentos. E Deus dizendo: aguenta a dor, aguenta o sofrimento. Porque dois sofrimentos na caminhada evangélica não é sinônimo de pecado. Vou repetir: dois sofrimentos na caminhada evangélica não é sinônimo de pecado. Os maiores homens e as maiores mulheres de Deus sofreram, sentiram dores, passaram por grandes tribulações e por grandes aflições. Só que Deus jamais vai permitir uma dor chegar na sua vida sem Ele primeiro não ter te dado a capacidade de suportar todas elas. Não é Deus vai te dar capacidade no meio da dor. Deus vai te dar capacidade antes da dor, para quando a dor chegar na tua vida, você já tem a estrutura para suportar essa dor e para suportar a aflição. Uma certa feita, Davi estava caminhando e um maluco jogando pedra nele, falando mal dele, amaldiçoando nele. Joabe pega a espada e diz: vamos arrancar a cabeça dele. Davi: não deixa, isso faz parte do evangelho. Vai falar mal de mim, vai me apedrejar, vão dizer que eu sou doido, mas a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Deus vai te renovar em meio à dor, Deus vai te fortalecer em meio ao sofrimento, Deus vai te dar capacidade para você suportar essa dor e essa aflição. Essa dor não te mata, essa aflição não acaba com sua reputação, é proposital. A estrutura física, olha para mim, do homem é sinalizado que ele é mais forte fisicamente do que a mulher. Possa ser aparentemente que o homem é mais forte do que a mulher, mas biblicamente o homem não é mais forte do que a mulher. A mulher é mais forte do que o homem. Primeiro,
Deus cria o homem do pó da terra. Criou o homem da onde? Mas a mulher ele não cria do pó da terra. Ele cria da costela, e costela é osso. Quem é mais forte, o barro ou o osso? Deus disse: homem, eu não vou te dar, eu não vou permitir você passar por um processo, porque vocês não iriam aguentar. Então vou permitir que as mulheres gerem filho. Porque tem homem que corre de injeção, e mulher suporta a dor de um parto. Dor de parto, alguns especialistas dizem que é a dor de ser queimado. Outros dizem que a dor do parto é a mesma coisa de quebrar os ossos. E essa mulher que está aí do outro lado, ela suporta a dor da queimação. Os homens qualquer coisa chora, qualquer coisa corre, qualquer coisa foge, mas a mulher fica ali aguentando a barra. A mulher cuida dos filhos, ainda cuida do marido. O irmãozinho tomou uma topada, quase morre. A mulher ela está com dor de cabeça, mas está lavando os pratos. Está com cólica, mas está varrendo a casa. O homem, uma dor de cabeça, vai para a cama. E a mulher fica de cólica, com dor na coluna, estressada, mas está fazendo as suas adversidades. A mulher mais forte do que o homem. Eu reconheço isso. A mulher suporta mais dor do que o homem. Deus está dizendo: cada um tem a sua medida, cada um tem sua estrutura. Então Deus jamais vai mandar um vento se Ele não souber se a tua casa não tem estrutura para permanecer de pé. Deixa eu dar uma notícia para o diabo: o vento vai soprar sobre a tua casa, mas ela vai continuar de pé, porque antes do vento Jeová te deu estrutura para você ficar de pé. Vai ter dor, mas vai suportar. Vai ter aflição, mas Deus vai gerar coisa grande no meio dessa. Alguns crescimentos são automáticos, e a maioria dos seres humanos, aqueles que não têm deficiência física, que precisa de uma fisioterapia para alongar, para ajudar o exercício, para os órgãos, os membros crescerem, for algum tipo de deficiência, todo homem, toda mulher, ela cresce automaticamente. Agora olha para mim, você já viu algum membro do teu corpo crescer? Já viu? Pega aí. Você só vê quando você tem noção da idade que você tem. E quando você olha no espelho, você vai dizer: rapaz, estou ficando velho. Meus cabelos estão todo branco. Um dia desse eu era uma tripinha. Hoje fiquei mais inchadinho. Um dia desse eu era uma criancinha, rapaz. Aqui, hoje no espelho, pai, já estou ficando velho. Sabe por quê? Porque Deus sabia que o ser humano não suportaria a dor do crescimento. E o que foi que Deus fez? Deus criou o sono. Os membros, os órgãos crescem quando você está dormindo. Porque Deus sabia, se você tivesse acordado, você não suportaria a dor do crescimento, porque ia esticar. Então Jeová já tinha nos avisado: não existe crescimento sem dor. Não vou repetir que só uma deu aleluia. Não existe crescimento sem dor. Essa dor que Deus está permitindo é para dar crescimento ao teu ministério. Essa dor que você está passando é Jeová dizendo: é crescimento que está chegando aí. É crescimento que está chegando aí. Êxodo capítulo 1, verso 5. Aproximadamente 75
chegaram no Egito. Só que no verso 7 você vai perceber que os filhos de Israel frutificaram, cresceram muito, multiplicaram e começaram a ser um povo forte. Aí o texto vai dizer para nós que o faraó, que gostava de José, morre e começa a perseguir, maltratar os hebreus. Só que no verso 12 diz assim: mas quanto mais Faraó os afligia, mais o povo de Israel crescia. Quanto maior é a perseguição, maior é o crescimento de Deus na tua vida. Deus vai levantar alguém de Asdávila para te perseguir, porque você está parado, está na zona de conforto. Mas Jeová está dizendo: essa perseguição não é para te paralisar, não é para te matar. Essa perseguição é para fazer você crescer, é para fazer você vivenciar. Então se prepara, a dor está gerando crescimento, as aflições estão gerando crescimento, o sofrimento está gerando crescimento. Se prepara, um planta, outro rega, mas é Jeová que está descendo no meio da dor, da peleja, para dizer: eu estou te dando crescimento. Quem pode adorar? Essa dor, esse sofrimento, essas aflições são propositais. Eu, quando comecei a namorar com Kelly, uns irmãos chegaram para mim e vai dizer: você vai dar conta? E esses mesmos irmãos que falaram para mim mal da minha esposa, hoje foi os mesmos irmãos que chegaram para ela para falar mal de mim. E nós entendemos que não existe crescimento sem sofrimento. Não existe crescimento sem dor. Deus permite a dor, permite as aflições e permite o sofrimento para gerar em você crescimento. Nessa dor você não está retrocedendo, nessa dor você está avançando, nesse sofrimento você não está diminuindo, nesse sofrimento você está crescendo, 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 crescendo. Deus vai se manifestar para a tua vida no meio da sua aflição. Lembra de quando Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro por nome Jetro? Quando ele chega no Monte Horebe, ele vê uma sarça se queimando, mas a sarça não se consumia. E quando Moisés se aproxima, Deus ordena: Moisés, Moisés, tira as alpacas dos teus pés, porque a terra que tu está pisando é terra santa. Deus disse: Moisés, eu ouvi as aflições do meu povo e eu estou descendo hoje para mudar a história, para agir, porque o meu povo está sendo oprimido, o meu povo está sendo perseguido, mas eu estou escutando a oração, a aflição do meu povo na terra. Olha para cá, essa dor Deus está observando, essa peleja Deus está contemplando, e Ele manda eu te dizer: eu sei da tua dor, eu sei do teu sofrimento, mas eu estou descendo para guerrear. Por isso Ele está dizendo: não chora, eu cheguei com a minha providência. Ele está chegando, Ele está presente, Ele consola a sua alma, Ele toca nos seus problemas nessa noite.
Só 2 deu aleluia, eu vou repetir. Ele toca nos teus problemas nessa noite. Pastor, mas são muitos, é problema financeiro. Jeová está dizendo: eu toco em todos os seus problemas nessa noite. Oh, abaixo, Paula. Senti Deus aqui, eu vou repetir. Senti Deus dessa palavra, Ele manda eu repetir. Eu estou tocando em todos os seus problemas nessa noite. Se é financeiro, Ele está tocando. Se é espiritual, Ele está tocando. Se é emocional, Ele está tocando. Jeová manda dizer: eu estou tocando em todos os problemas nessa noite. Se prepara. Aquilo que está caído vai se levantar. Aquilo que está morto vai ressuscitar. Aquilo que está no chão, Jeová vai colocar de pé. De pé, de pé, de pé, de pé. Olha para mim. Ele toca no esquife. A criança fica sentada. Fala. Aí eu amo essa frase quando diz: e Jesus pegou um menino e entregou na mão da sua mãe. Porque para algumas ele libera a palavra, ressuscita e ele não faz nada. Mas para outro ele toca, coloca de pé e devolve nas palmas das suas mãos. Não sei se você acredita, mas Deus está devolvendo hoje aquilo que o inimigo tomou de você. Deus está devolvendo hoje aquilo que o inimigo roubou de você. Deus está devolvendo a saúde. Deus está devolvendo o teu trabalho. Deus está devolvendo a tua reputação. Deus está devolvendo a unção. Deus está devolvendo a tua família. Deus está devolvendo o seu futuro. Deus está devolvendo a tua felicidade. Jeová está dizendo: aquilo que o inimigo tirou de você, eu nessa noite eu entrego na palma das suas mãos. Mas pelo amor de Deus, não deixa embora aquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Jeová manda dizer: eu te dei, cuida, zela, protege e valoriza. Porque um dia você tinha perdido, um dia estava morto, mas eu ressuscitei e eu estou entregando na palma das tuas mãos. Recebe, 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 recebe na palma das suas mãos. Recebe, recebe na palma das suas mãos. Recebe na palma das tuas mãos o que o inimigo roubou de você. Pastor, uma palavra foi me falado, me abateram, e Jeová está dizendo: não importa como saiu, o que importa é que eu vou colocar na tua vida. Não importa o que tiraram, o que importa é que eu estou ressuscitando e eu estou colocando na palma das tuas. Cuida.